E vamos agora para um caso complexo aí, que é essa questão da guerra no Oriente Médio, Israel-Palestina. Crianças mortas, invasão de casas palestinas por colonos judeus, bombardeio de lado a lado. O nosso entrevistado é Caruso. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Caruso. Caruso é historiador. Eu queria primeiro que você analisasse, Caruso, obrigado por sua presença aqui, Obrigado. o quadro atual dessa guerra. O que foi? Foi a invasão de acampamentos ou de propriedades palestinas por colonos israelenses? O que deflagrou? Olha, boa noite, Nassif, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão assistindo, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, assim, eu vendo você falar aí sobre o bolsonarismo, um modus operandi, algumas coisas, eu não pude me furtar de fazer analogia com o sionismo, né? Então, se você entende o bolsonarismo, você entende o sionismo também. E não é por acaso que eles têm uma ligação carnal, né? A narrativa tosca, rasa, a completa falta de proposta e a falta de escrúpulos é também uma marca o sionismo como ideologia. Então, assim, o que está acontecendo hoje na Palestina, só para, não querendo te corrigir, mas corrigindo, não é, na verdade, uma guerra, tá, Nassif? Ela é invasão e ocupação, e um povo tentando se defender já há décadas desses invasores que vieram da Europa, né, há mais de 100 anos, e ocuparam e foram, aos poucos, na verdade, expulsando os palestinos da sua terra histórica. Os palestinos estão lá há 10 mil anos. E, então, o que acontece hoje nada mais é do que um desdobramento de todo esse processo que começa há 100 anos, culmina em 1948, com a decisão unilateral de proclamar um Estado, né, chamado Israel, na Palestina, depois da sugestão das Nações Unidas de uma partilha, que eles declararam de forma unilateral, e desde 1948 uma série de guerras, que foram primeiro a limpeza étnica, depois da independência, que eles declararam por conta própria, e depois a limpeza étnica, depois as guerras que foram travadas, ganhando sempre territórios, expandindo aquela conquista para todos os territórios, ao ponto de chegar praticamente hoje, pouco resta aos palestinos. Tá? Então, além de alguns pedaços da Cisjordânia e da faixa de Gaza, aí já todo mundo conhece, pelos bombardeios brutais e bárbaros que estão sendo feitos. Então, o gatilho dessa vez foi os acontecimentos em Jerusalém, quando eles tentam despejar pessoas que moram ali há gerações, né? Numa tentativa clara e declarada deles de, digamos assim, hoje chamam de judaizar. Eu não gosto muito de usar esses termos, viu, Nassif? Porque eu faço uma diferença, assim como tantas outras pessoas, muito grande entre o judaísmo e o sionismo. São duas coisas distintas. Eu diria até que o judaísmo, na verdade, e tantos outros judeus, tá, intelectuais, religiosos, na verdade, o sionismo seria a antítese do judaísmo. Tá? Então, essa é uma tentativa de sionizar. Eu não vou usar o termo judaizar Jerusalém, mas sim o termo sionizar Jerusalém completamente para apagar qualquer vestígio da população nativa ali. Tá? Dentro da ideologia, dentro daquilo que eles acreditam, dentro de uma narrativa fanática e fundamentalista. E inerentemente violenta como qualquer empreendimento colonial. Tá. Nós já publicamos matérias aqui mostrando um ponto em comum entre Trump e Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, que é aquele que morreu agora, aquele chefe da máfia de Los Angeles, do jogo, que bancou Bolsonaro, era um dos financiadores do Trump e é um dos financiadores aí do primeiro-ministro de Israel. Mas deixa eu só entender uma coisa. Outro dia eu conversei com um grupo aí de sionistas que estão querendo. A gente vai dar palavra também. Um ponto que eles colocam é o seguinte: não, Israel é multinacional porque o Congresso tem uma bancada árabe também. O que é essa bancada árabe do Congresso de Israel? Olha, é a mesma coisa que você na verdade, primeiro, a democracia israelense, chamada democracia israelense, é uma falácia.
Então, em primeiro lugar, eu não sei exatamente quem que esses representantes que estão lá nesse parlamento, criado por eles, organizados por eles, dentro do Estado, que o Estado é completamente ilegal, né, por princípio, né, um regime de apartheid, pode representar e eles podem querer dar uma ideia para o mundo que existe uma democracia ali e que os árabes têm voz. Na verdade, a única coisa que eles poderiam fazer, o mínimo de decência, não que isso fosse, na verdade, fazer justiça histórica aos palestinos, porque justiça histórica nessa altura, Nassif, é impossível. É a mesma coisa que você falar de justiça histórica em relação aos povos africanos escravizados durante séculos. Você não tem como recompensá-los. Você não tem como recompensar e ressarcir os milhões de indígenas na Austrália, no Brasil, em todas as Américas, por aquilo que foi feito. Você não tem como voltar no tempo. Né? O mal foi feito, certo? Então, isso é uma panaceia. Isso é uma forma de iludir as pessoas em que existe uma representação ali local dos palestinos árabes no parlamento israelense. Sendo que eles não, em momento nenhum, eles admitem que aquelas populações, centenas de milhares de palestinos que foram expulsos na limpeza étnica e nas guerras, retornem à sua terra de origem. Aí sim nós estaríamos falando, né, do começo de alguma coisa que pudesse dar voz realmente aos donos da terra. Tá. O Caruso, só para entender um pouquinho aí, você já teve várias guerras aí, expulsão, expansão sobre a faixa de Gaza. Essa expansão atual, que região que é essa lá que até agora tinha sido poupada e agora começa a ser invadida? Não, na verdade é um bairro de Jerusalém, né? Agora, né? É o bairro de Jerusalém, um bairro palestino, assim como outras partes de Jerusalém que foram aos poucos, né? Você usou aí o termo colono, né? Se nós pensarmos um pouco, isso é um eufemismo ridículo. Nós estamos no século XX, agora no século XXI, falando de colonos. Colonos de quê? Colonos da onde? Né? A ideia é que a Palestina não tinha povo, não tinha gente. É uma das regiões mais antigas habitadas continuamente do mundo. E essas pessoas, eles conseguem, através de um poder que todo mundo sabe, não é teoria de conspiração coisa nenhuma, tá? Eu não represento grupo nenhum aqui, eu falo por mim, na verdade, não recebo nada por isso, mas é você querer dizer que essas pessoas simplesmente não existiam durante décadas e que aquela terra não tinha ninguém e que eles chegam da Europa, né, como refugiados inicialmente, e depois com a ideologia radicalizados, eles sim radicalizados, numa ideologia racista, supremacista, etnonacionalista vindo da Europa, em virtude dos acontecimentos que ocorreram na Europa, inclusive o Holocausto, que nada tem a ver com os palestinos, nada tem a ver com os árabes, resolver um problema que eles têm de séculos na Europa, entre judeus europeus, porque os judeus no Oriente Próximo, no norte da África, e em todos os outros judeus pelo mundo, nada tinham a ver com isso, com o projeto sionista. Isso é apenas um dos movimentos nacionalistas que surgiram no século XIX, dentro de uma onda de nacionalismo e depois de imperialismo europeu. Tá? Então, isso, Nassif, tem que ficar muito claro, tá certo? Lógico que nós podemos nos estender aqui durante horas falando sobre isso. Deixa eu entender. Então, você tem um grupo organizado, apadrinhado pelo governo de Israel, que chega num bairro que tem palestinos morando nas casas. Esse grupo, como que se forma aí? E eles simplesmente tiram os palestinos e assumem as casas, é isso? Eles chamam esses tipos de colonos, que já no começo, uma pessoa que ousa usar esse termo colono para uma terra habitada há 10 mil anos, pelos legítimos donos da terra, já é um absurdo. Então, eles são pessoas que são atraídas pelo fanatismo de várias partes do mundo, tá? Que sem nenhuma ligação possível com a Palestina, que vão para lá e o governo oferece para eles uma série de oportunidades, vantagens, tá? Para eles colonizarem. O absurdo. Vem de outros países. São judeus de outros países. São judeus de outros países. Os judeus que já se encontram lá, que também já chegaram de outros países em outro momento, né, que vão para lá. Inclusive tem as imagens aí no YouTube, tudo. Hoje o dia é muito fácil, né? Os tempos mudaram. Que o sujeito falando, o sujeito tal do colono falando, de uma forma aberta, para quem quiser ouvir, que eles vão tomar aquela casa do palestino, porque se eles não tomarem, o outro colono vai tomar. E acabou. Botando as pessoas para fora de sua casa,
de sua casa por gerações, até o tempo, até, você pode recuar até a Revolução Agrícola Neolítico, né? Que aquelas pessoas estão ali. E embaralha o mundo inteiro uma disputa pseudo-religiosa que nunca houve ali, né, de muçulmanos e tal, e não sei o quê. Se a gente voltar algumas décadas, viu, Nassif, você já tem uma idade, acredito que você lembre, ninguém falava em Hamas, ninguém falava em Hezbollah, ninguém falava em religião, era o LP, né? Era os palestinos seculares, inclusive, né, que estavam naquela luta. A luta apenas foi trocando, ela foi a falta de uma solução minimamente justa e decente para os palestinos fez que eles fossem radicalizando aqueles povos nativos a um ponto que as pessoas não suportam mais. Tá certo? Então, eles radicalizaram, porque eles, no radicalismo dele opressor, eles radicalizaram aquelas populações nativas, e depois, quando as pessoas se defendem, de uma forma até tosca, né, comparado com o poderio, nós estamos falando aqui, eu estava vendo hoje, esses aviões F-35, só para mostrar, um projeto de trilhões de dólares, que estão bombardeando de uma forma impiedosa populações que não têm como se defender, Nassif. É um absurdo que o mundo assista a isso, né, de uma forma amorfa, ainda achando que aquilo é um conflito, uma guerra, aquilo é um massacre. Né? Eu comparei com o Guernica, só que é uma Guernica que acontece de anos em anos, ela acontece constantemente. E não tem um Picasso para fazer um quadro de Guernica de Gaza. Tá? Então, isso... perdão. Queria te agradecer muito aí as explicações e voltaremos outras vezes a abordar esse tema aí, viu? Muito obrigado por suas explicações. É um prazer, Nassif. Um prazer foi meu. Boa noite a todos.